Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro curso de neuroimagem da Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Uberaba. Essa iniciativa que já tem aí mais de 6 anos de história e tem formado cada vez acadêmicos com mais conhecimento de radiologia e futuros residentes de radiologia e diagnóstico por imagem, né? Meu nome é Ronan, eu sou preceptor e organizador do curso de residência médica da UFTM e também sou coordenador da Liga de Radiologia, coordenador docente. Faço parte também da diretoria do Colégio Brasileiro e estou muito orgulhoso desses acadêmicos que estão aqui na Liga de Radiologia, junto a vocês para apresentar esse curso, né? O curso começa hoje, ele é feito em 2 módulos, né? Hoje a gente vai ter o excelentíssimo Dr. Renato Soares, que vai estar falando sobre a anatomia do sistema nervoso cerebral e um assunto extremamente importante que é AVC. Ele vai levar vocês a um patamar muito acima da média com a delimitação dos espaços vasculares e a importância da detecção precoce, que pode salvar vidas e salvar um prognóstico para o paciente, né? As aulas estarão gravadas, estão sendo transmitidas para você que está assistindo aí no YouTube agora, né? E elas estarão gravadas e disponíveis depois num outro canal que é chamado Radiologia Acadêmica, que eu cuido dele, que tem também um curso de radiologia para alunos de medicina, né? O Instagram do LARD está lá bombando, cheio de pessoas seguindo, onde vão estar todas as orientações para vocês poderem acompanhar com a gente esse momento tão importante para a Liga de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Uberaba. Então, sem mais a dizer a vocês, eu gostaria de convidar o Leonardo Ritosa, que é o presidente da Liga, que vai fazer algumas considerações para vocês em relação ao palestrante e outras informações. Léo. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro curso de neuroimagem da LARD, da Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Uberaba. A gente separou com muito carinho várias palestras voltadas para a área de neuroradiologia, para estudantes de medicina e de outras áreas de saúde, para estarem sempre aprendendo mais. Como o nosso preceptor, o Dr. Ronan, comentou, não deixem de seguir o Instagram e canal do YouTube do Radiologia Acadêmica e o nosso Instagram da Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da LARD, que a gente sempre vai estar postando conteúdos muito bacanas e disponibilizando cursos futuros também, que serão imperdíveis. Hoje a gente vai começar com 2 temas, ambos sendo ministrados pelo Dr. Renato Soares. O primeiro tema será sobre princípios da tomografia computadorizada, sobre os territórios neurovasculares, também um pouco sobre neuroanatomia. E o segundo vai ser voltado para AVC isquêmico e hemorrágico. O Dr. Renato Soares, que vai estar aqui falando sobre as palestras para a gente hoje, ele se graduou na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, na nossa querida UFTM, onde ele também fez residência de radiologia e diagnóstico por imagem. Ele também fez fellowship no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bom, sem mais delongas, eu agradeço a disponibilidade do Dr. Renato em estar dando essa palestra, 2 palestras aqui para a gente, e vamos dar início ao nosso curso. Uma boa palestra a todos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Renato Santos Soares, sou médico radiologista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Sou formado na UFTM e é uma honra, um prazer muito grande estar de volta a essa casa. Agradeço muito a organização da Liga de Radiologia da faculdade e ao Dr. Ronan pelo convite. A gente vai abordar 2 temas bastante importantes, a neuroanatomia, a base de tudo, né, para a gente ter a orientação e a noção de todos os temas a serem abordados aqui no nosso simpósio. E, posteriormente, na nossa segunda aula, eu falarei de AVC. A gente vai procurar abordar um pouco de
fisiopatologia, um pouco de imagem, uma grande parte da imagem, principalmente baseada na tomografia, pela sua importância no contexto do AVC. E, posteriormente, a gente vai abordar um pouco os temas de tratamento e as novas abordagens de tratamento mais recentes. Então, vamos lá. A primeira aula que a gente tem é a neuroanatomia. É um conteúdo que abrange muita coisa. A gente vai procurar estar falando os principais temas desse assunto. Aqui uma breve discussão sobre a embriologia. Começa da quarta, oitava semana, começa com a formação do platô neural, depois do tubo neural. Aí vão se formar as vesículas, né? E as vesículas vão ser as três vesículas vão ser a anterior, que será o prosencéfalo, dará origem ao telencéfalo, que seria os hemisférios cerebrais e os ventrículos laterais. O diencéfalo, que seria o cérebro do meio ali, a região hipotalâmica, o tálamo. A vesícula do meio seria o mesencéfalo, daria origem ao mesencéfalo. E a vesícula posterior seria o robencéfalo, daria origem ao metencéfalo, que forma a ponte e o cerebelo. E o mielencéfalo, que formaria a medula oblonga. Isso só para a gente ter mais ou menos uma noção de como é feita a divisão. E aqui agora, finalmente, os temas que serão abordados por nós. Nós vamos passar de fora para dentro, pela calota craniana e as meninges. Tudo isso vai dar um substrato para a gente abordar todos os temas de agora em diante. Então a gente vai falar da calota craniana e as meninges, os espaços licóricos, depois o encéfalo propriamente dito, o sistema venoso, vamos falar dos pares cranianos das regiões do tronco da região do tronco cefálico, né, todos os 12 pares de nervos cranianos, e o sistema arterial. Então, cabeça, calota craniana e meninges. De fora para dentro, a gente tem o couro cabeludo, depois a gente tem a galha aponeurótica, o pericrânio ou periósteo da calota craniana, né, das escamas ósseas da calota craniana. Aqui a gente tem o osso da calota craniana propriamente dito, tem a tábua óssea externa, uma cortical externa, uma cortical interna e a medular. Logo abaixo, bem aderido, a gente vai ter a dura mater, que em alguns segmentos ela vai sofrer algumas reflexões e vai formar aqui, por exemplo, nesse caso, a fissura interhemisférica, e lá embaixo, dividindo o segmento supratentorial e o infratentorial, logicamente, o tentório. Nas regiões dessas deflexões, a dura mater tem os seios venosos durais, que a gente vai abordar mais para frente. E aqui, logo abaixo da dura mater, a gente vai ter aderida a ela também a aracnoide. Abaixo da aracnoide, a gente tem o espaço subaracnoideu, e aderido à superfície do córtex encefálico, a gente vai ter a leptomeninge ou a pia mater. Essa sim vai adentrar aos sulcos corticais, delineando toda a superfície giral. Aqui agora a gente vai falar rapidamente sobre as principais estruturas da calota craniana. A gente vai abordar de forma mais ampla só as estruturas da calota craniana. A gente tem o osso frontal, ocupando aqui a região frontal, obviamente, e o teto das órbitas. Em uma visão lateral, a gente consegue ver o osso frontal articulado aqui pela sutura coronal com a escama parietal, que são duas, né, uma de cada lado. Aqui ele é articulado com a asa maior do esfenoide e aqui a escama parietal articulada com a sutura escamosa, porção escamosa do osso temporal. Um osso complexo que tem vários segmentos, aqui a gente vai ficar concentrado primeiramente na porção escamosa e posteriormente aqui o osso occipital. Numa visão posterior, a gente tem o osso occipital, aqui a gente mostra duas escamas parietais, aqui a porção mastoideia do osso temporal também. Aqui já um corte no plano axial, só delimitando a base do crânio, rapidamente a base do crânio. A gente tem 3 fossas delimitadas como marcos anatômicos importantes da fossa craniana. A fossa anterior, a fossa média e a fossa posterior. A fossa anterior, o ossoário dela é formado pelo osso frontal. A fossa craniana média
a gente tem o osso esfenoide e a porção petrosa e um pedaço da porção escamosa do osso temporal. Posteriormente, a fossa posterior, onde fica alojado o cerebelo, a gente tem a base formada pelo osso occipital. Aqui a gente volta naquela imagem só para a gente dar uma atenção especial às meninges, né? A dura mater ela é mais espessa, bem aderida ao crânio, ao córtex interno do crânio, né? A lâmina cortical interna da calota craniana. Logo abaixo tem a aracnoide, com espaço virtual entre as duas. Aqui já não temos um espaço virtual, temos um espaço com vasos no meio dele, que é o espaço subaracnoideu. E entrando nos sulcos girais, a gente vai ter a leptomeninge ou a pia mater. Todos esses assuntos são bem importantes, principalmente para os temas que a gente vai abordar principalmente amanhã, pelos nobres colegas Luiz Gonzaga e Leonardo Furtado. E agora a gente vai passar para os espaços licóricos e sistema ventricular. Aqui uma visualização 3D do sistema ventricular para a gente entender melhor e, de certa forma, eu acho que resume e simplifica um pouco o entendimento do sistema ventricular. A princípio pode olhar e achar um pouco mais complicado, mas aqui a gente vai notar o seguinte: temos os ventrículos laterais, que têm os cornos anteriores, temos os átrios, temos os cornos occipitais, que vão lá atrás nos cornos occipitais, e temos os cornos laterais ou cornos temporais. Esses ventrículos laterais são interligados aqui pelo forame de Monro com o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo tem essa falha, né, essa ilha aqui no meio dele pelas aderências intertalâmicas. Inferiormente, ligando posteriormente ao quarto ventrículo, o quarto ventrículo que já fica no sistema infratentorial, e ele fica no sistema infratentorial, ele é interligado com o sistema ventricular supratentorial, ventrículos laterais e terceiro ventrículo, pelo aqueduto de Silves, ou aqueduto cerebral. O quarto ventrículo aqui, com o espaço licórico da fossa craniana posterior e até mesmo com o canal medular, vai ter a sua drenagem realizada, tanto pelos forames laterais, quanto pelo forame mediano. Os forames laterais têm o nome de forames de Luschka e o forame mediano aqui, o forame de Magendie. Essa é a anatomia do sistema ventricular encefálico. Aqui, numa imagem de ressonância, eu trouxe a ressonância. Não vou abordar o tema de ressonância aqui nessa aula, por se tratar de um tema um pouco mais complexo, só pela sua visualização anatômica melhor das estruturas. Aqui a gente tem a visualização axial do sistema ventricular supratentorial. Aqui os ventrículos laterais, preenchido por líquor, que nessa sequência de ponderação T2 fica branco. A gente vai dando algumas dicas só. Logo aqui abaixo, no corte mais abaixo, a gente tem onde a gente começa a enxergar os forames de Monro. Aqui a gente já tem essa fenda no meio aqui, que seria o terceiro ventrículo. E mais abaixo, lá abaixo, na fossa craniana posterior, no espaço infratentorial, junto ao cerebelo, o quarto ventrículo. Aqui uma visão sagital, aqui seria o terceiro ventrículo, os ventrículos laterais, o quarto ventrículo, aqui o aqueduto de Silves ligando lá com o quarto ventrículo na região infratentorial. Aqui algumas cisternas mais importantes da base, a gente costuma usar o termo cisternas da base. A gente tem a cisterna interpeduncular, a gente tem a cisterna supracelar, a gente tem a cisterna pré-pontina, a cisterna ao redor da ponte, a gente chama e do mesencéfalo, a gente chama de cisterna perimesencefálica, peripontina ou cisterna ambiens. Aqui, posteriormente, na fossa craniana posterior, acima do cerebelo e atrás da lâmina quadrigeminal, a gente tem a cisterna quadrigeminal. E aqui, abaixo do quarto ventrículo, a gente tem a cisterna magna. Agora vamos falar propriamente dito da anatomia do encéfalo. O encéfalo, essa é a visão lateral dele. Aqui, antes da gente começar a divisão, eu queria fazer chamar a atenção para um ponto.
a divisão do córtex e da substância branca. Essa divisão, essa imagem é uma imagem que é importante a gente ter, né, em mente para análise de todas as imagens de tomografia e ressonância, porque essa diferenciação ela é muito citada na imagem, ela é muito evidenciada durante na análise das patologias. Então, é muito importante a gente ter toda essa noção. Ela não é só nessa peça que ela é muito bem vista, ela é vista também nos métodos de imagem. Então, aqui a gente tem a camada cortical, que é formada principalmente pelos corpos celulares, e aqui a gente tem a substância branca, formada pelas células da glia e pelos axônios, pelos nódulos de Schwann, que tem a mielina, né, a maior componente mielínica. Então, é importante a gente ter essa noção, córtex, corpos celulares e a substância branca com bastante mielina, células da glia. Esse corte aqui evidencia também, a gente tirou um pouco do lobo frontal e um pouco do parietal e um pedaço do temporal, desvendando também um outro lóbulo, a ínsula, que tem também uma divisão anterior e uma posterior, dos giros curtos e dos giros longos, respectivamente. Então, dessa imagem fica a diferenciação córtico-substância branca, ou a junção leucocortical, como também usam. Então, a superfície cortical, a convexidade cortical dos hemisférios são divididos em 4 lobos: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. A gente vai falar de cada um deles. A princípio, a gente pode olhar para ele e ver esse tanto de estrutura enovelada, emaranhada, e parecer difícil, mas com o estudo da anatomia pormenorizado, às vezes não fica tão difícil. Vamos lá. Aqui mais um corte, mostrando também o córtex insular, né? Aquela mesma figura, só mostrando a divisão dos giros dos lobos, né? Então, vamos lá. O primeiro lobo que a gente vai abordar aqui será o lobo frontal. O lobo frontal, ele é separado do lobo parietal pelo sulco central, ou sulco de Rolando. É um dos principais sulcos. Por quê? Porque a região rolândica do cérebro é responsável tanto pela área motora primária quanto pela área sensitiva primária. E separado do lobo temporal pela fissura silviana, ou fissura lateral. Uma grande fissura do encéfalo e bastante importante. Aqui a gente tem, como eu tinha dito para vocês, todo aquele emaranhado que apareceu no início se simplificou-se aqui agora. Temos o lobo, o giro frontal superior, o giro frontal médio, o giro frontal inferior e o giro pré-central. O giro pré-central já chama a atenção aqui de imediato. Depois a gente vai chamar a atenção para algumas áreas mais específicas, algumas áreas com funções mais específicas. O giro pré-central, a nossa área motora primária, né? Nosso córtex motor primário. Esses giros não são separados aleatoriamente, eles têm sulcos responsáveis pela sua separação. Aqui o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. O giro frontal o superior e o médio separado pelo sulco frontal superior, e o médio e o inferior separado pelo sulco inferior. Aqui o giro pré-central. Mais para frente a gente vai abordar, eu não vou entrar muito no giro pré-central aqui agora, porque mais para frente a gente vai abordar ele rapidamente para a gente ter alguns pontos de identificação para a gente localizar ele mais fácil. Vamos seguir. O lobo frontal visualizado mesialmente, né, medialmente, a gente tem aqui o lobo frontal, o giro frontal medial, ou a superfície mesial do giro frontal superior. Aqui a gente tem dessa região até a pars imaginária, que a gente chama, porque o que é essa pars imaginária? A gente tem o sulco do cíngulo. Esse é o giro do cíngulo, que aqui tem... Desculpa, eu vou reformular aqui. A gente tem o corpo caloso. Logo acima do corpo caloso, a gente tem o sulco do corpo caloso, o sulco calosal.
e logo acima a gente tem o giro do cíngulo. Acima do giro do cíngulo, a gente tem o sulco do cíngulo. Esse sulco, assim que ele chega aqui posteriormente, ele se inclina cranialmente e termina na superfície cortical. Essa região, ela é de relevância para a localização do sulco central, porque o sulco central está logo anterior a ele aqui. Aqui a gente tem o lóbulo paracentral. A superfície inferior do lobo frontal, a gente tem 2 giros, o giro reto e os giros fronto-orbitários. Os giros fronto-orbitários, a gente considera um só. Eu falei 2, né, porque eu considero um só, mas porque ele tem uma divisão, um sulco formado em formato de H, que divide esses giros, ou subdivide esse giro em giro anterior, giro posterior, giro medial e giro lateral. O lobo parietal. O lobo parietal fica na convexidade mais posteriormente ao lobo frontal, separado anteriormente pelo sulco central, pela fissura silviana do lobo temporal, por uma linha traçada daqui até essa outra linha imaginária. De onde vem essa linha imaginária? Essa linha imaginária ela é chamada linha temporoparietal ou parieto-occipital, e ela é imaginária. De onde que a gente vai traçar ela? A gente tem um sulco que separa, na porção mesial do encéfalo, a gente tem um sulco chamado parieto-occipital, que separa o lobo parietal do occipital. Esse sulco se reflete aqui na superfície convexa um pouco, mas ele não segue. Então, para fazer essa separação imaginária, eles traçaram uma linha do sulco parieto-occipital, desse pequeno segmento dele aqui na convexidade, até uma indentação que tem a indentação temporo-occipital. É uma pequena fenda formada na superfície inferolateral do giro temporal inferior, que a gente vai falar mais para frente. Ela fica em torno de 5 centímetros à frente do polo temporal. Então, essa é uma linha imaginária que é usada na divisão tanto do parietal com o occipital, na superfície convexa, tanto na divisão da superfície convexa do temporal com o occipital. Não diferente do lobo frontal, o lobo parietal também tem giros chamados. Lembrando aqui que esse é o sulco central, esse então é o giro pós-central. E esse também o sulco pós-central. Perpendicularmente ao sulco pós-central, a gente tem o sulco interparietal, que separa o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal inferior ainda tem 2 pequenos giros destacados aqui nessa região, que são importantes anatomicamente. No fim da fissura silviana, margeando ela, margeando a extremidade da fissura silviana, a gente tem o giro supramarginal. Posteriormente a ele, o giro angular. Aqui novamente, toda essa anatomia que a gente descreveu do lobo parietal, vista numa visão superior. Giro pós-central, córtex sensitivo, lóbulo parietal superior, o sulco interparietal, que é perpendicular, forma uma espécie de T aqui com o sulco pós-central, o lóbulo parietal inferior, o giro supramarginal e o giro angular. A visão medial, aqui novamente, a região da pars marginalis, anteriormente lembrado do sulco central, Então, isso aqui já é do giro pós-central, do lobo parietal. Aqui a face mesial do lobo parietal, ela tem um outro nome, que é o pré-cúneus, visto que aqui é o pré, aqui é o cúneus, que já está no lobo occipital. E aqui o sulco parieto-occipital propriamente dito, que vai refletir aqui para o lado
né, que vai se refletir aqui para o lado e vai dar aqui, ó, vai se refletir aqui para o lado e vai dar origem àquela linha que vai separar o lobo temporal do occipital. E novamente o temporal, aquela linha imaginária que faz a separação, ele está separado do frontal pela silviana e por essa linha imaginária da fissura silviana até a linha temporoparietal. Ele tem 3 giros laterais. Esses 3 giros são o superior, o médio e o inferior, e os sulcos de mesmo nome, o sulco superior e o inferior. A visão inferomedial do lobo temporal tem bastante estruturas importantes. Aqui o córtex entorrinal, a região do uncus, né? Aqui o polo temporal, o polo geralmente são as regiões polares mesmo, né? Aqui a gente tem o giro para-hipocampal, o giro fusiforme, ou também considerado o giro temporo-occipital lateral. Eu vou falar do temporo-occipital medial já, que vai formar o giro temporo-occipital medial. Aqui, lateralmente ao giro para-hipocampal, a gente tem um sulco importante, que é o sulco colateral. Esses são os giros da face inferior e medial do lobo temporal. Ainda na face mesial do lobo temporal, a gente tem uma estrutura importante, uma dobra de substância cinzenta, que é uma estrutura geralmente relacionada a processamento de informação e muito afetada na doença de Alzheimer, que seria o hipocampo. A formação hipocampal, melhor referida como formação hipocampal. Ela tem o giro denteado, aqui mesialmente, aqui seria o corno temporal do ventrículo lateral, e aqui os cornos de Amon, o segmento CA1, CA2, CA3 e CA4. Uma anatomia mais aprofundada, para funções, né? uma anatomia funcional mais aprofundada. Lembrando lá do segmento inferomesial do lobo temporal, aqui está o nosso giro para-hipocampal e aqui o nosso sulco colateral, que eu falei para vocês. Aqui voltando para dar introdução ao lobo occipital, a gente tem esse giro para-hipocampal, conhecido de todos já. Ele, em continuidade com esse outro giro, forma o giro temporo-occipital medial. Esse giro é o giro lingual, que já está no córtex occipital, na face mesial do occipital, que é separado do parietal pela fissura parieto-occipital. Tem o cúneus, a sua face mesial, que é o cúneus. Aqui nós temos uma estrutura importante, porque é responsável pelo córtex visual, a fissura calcarina. Então a gente tem a face mesial do lobo occipital, giro lingual, fissura calcarina e o cúneus. E aqui a fissura parieto-occipital. Esse seria o lobo occipital. E aqui, novamente, aquela divisão da linha imaginária traçada do parieto-occipital até a fenda da temporo-occipital aqui também. E o lobo occipital. Agora a gente vai entrar no centro do cérebro, né? A gente vai falar dos núcleos de substância cinzenta, chamados gânglios da base, núcleos da base. Aqui, imagens de ressonância, ponderadas em T2. A gente tem os principais núcleos de substância cinzenta da região do core encefálico. Seria os núcleos caudados, que tem a cabeça aqui junto ao corno anterior do ventrículo lateral. Essa é a cabeça. Eles continuam com o corpo e a cauda acima aqui na região, em uma visualização 3D. Lateralmente aqui a gente tem o putamen, que seria essa estrutura aqui, mais lateral. Mesialmente um pouco mais escurinhos, né? Um pouco mais pálido, por uma maior concentração de mielina, a gente tem o globo pálido. E mais mesialmente ainda, a gente tem o tálamo. Tem só substância cinzenta aqui? Não. A gente tem substância branca. Substância branca é importante para a gente,
para a gente ter conhecimento de onde está. A gente tem a cápsula interna. O que é a cápsula interna? Ela passa medialmente ao globo pálido, ao putame. Voltando aqui um pouco, só alguns conceitos básicos, porque às vezes vocês vão ver denominações diferentes desses núcleos da base, mas não é que as denominações são diferentes, é que tem agrupamento desses núcleos. O putame com o globo pálido, a gente chama de lentiforme, pelo aspecto em lente que ele forma, né? A gente tem aqui o núcleo lentiforme. Todas essas estruturas de substância cinzenta, putame, o globo pálido e o caudado, são chamados também em conjunto de corpo estriado. Então, aqui, voltando, para explicar melhor a posição da cápsula interna. A cápsula interna é um feixe de substância branca que passa em meio aos gânglios da base. Aqui a gente tem o braço anterior da cápsula interna, o joelho da cápsula interna e o braço posterior da cápsula interna. Qual a importância? Vamos fazer um ponto já, vamos chamar a atenção para a cápsula interna já de imediato. Os 2/3 anteriores é por onde vai passar o feixe de fibras, os feixes de substância branca, o trato córtico-espinhal, a função motora, o trato piramidal, que vai levar informações do córtex motor primário até a coluna, até a medula. Ainda, falando de região de núcleos da base, aqui lateralmente ao putame, lateralmente ao lentiforme, a gente ainda vai ter um feixe também de substância branca, que aqui, curiosamente, está enegrecido, né, porque a substância branca fica enegrecida nessa ponderação. A gente vai ter a cápsula externa também, feixe de substância branca. Lateralmente a ela, a gente vai ter um outro núcleo de substância cinzenta, chamado claustro. E lateralmente a ele, a gente vai ter um outro feixe de substância branca, a cápsula extrema. E lateralmente a ele, o córtex insular. Então, essa é a organização dos núcleos da base. Então, putame lateralmente, globo pálido medialmente, aqui mais branquinho, aqui menos branquinho, a cabeça do caudado. Putame mais globo pálido lentiforme, lentiforme mais caudado, estriado. Esses são termos que vocês vão se deparar no dia a dia da neuroanatomia. Agora a gente vai abordar o tronco encefálico, e composto por 3 estruturas, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui uma visualização 3D e uma peça anatômica. A gente tem o mesencéfalo, os pedúnculos cerebrais, a ponte, que é mais gordinha, né? E aqui o bulbo. Aqui uma visualização sagital dessas estruturas na peça anatômica, o mesencéfalo, a ponte um pouco mais gordinha, geralmente com um ponto de referência bem estabelecido, geralmente 2 vezes um diâmetro anteroposterior 2 vezes maior do que o mesencéfalo e o bulbo. Por que é importante ter essa curiosidade? Porque muitas vezes essa relação pode estar alterada em algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo. Posteriormente aqui a gente tem o cerebelo, que a gente vai falar mais para frente. Aqui, vamos falar primeiro do mesencéfalo. O mesencéfalo, diferente das outras estruturas, ele tem um teto, né? Esse é o teto mesencefálico, ou lâmina quadrigeminal. Aqui a gente tem o aqueduto de Sylvius, ou aqueduto cerebral, comunicando o sistema ventricular supratentorial com o infratentorial, com o quarto ventrículo, conforme a gente já falou. Então ele tem o teto mesencefálico, aqui a gente tem o tegmento mesencefálico, e anteriormente aqui a essa estrutura enegrecida aqui, a gente tem a base, né? A base do mesencéfalo. A base do mesencéfalo, os pedúnculos, é por onde vai passar os tratos de substância branca, né? Principalmente destacando aqui o trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal é aquele que passa nos 2/3 anteriores da cápsula externa. Aqui a gente tem dois núcleos bem importantes, principalmente do sistema extrapiramidal. Núcleos, esse aqui principalmente, a substância negra, né? As regiões dos nigrossomos, regiões bastante afetadas na doença de Parkinson. Então a gente tem base, substância negra, núcleos rubros,
O tegmento vai ter tratos de substância branca também, vai ter tratos importantes e origens dos nervos, de alguns nervos cranianos, como, por exemplo, aqui nesse caso, está ilustrado, o núcleo do nervo oculomotor, que vai sair aqui, vai passar e vai emergir na cisterna que a gente já falou dela lá atrás, a cisterna interpeduncular. Aqui, chama atenção também, aqui ao redor do aqueduto cerebral, do aqueduto de Sylvius, a gente tem uma porção de substância cinzenta. Ela costuma ser acometida, por exemplo, na doença de Verne. Então, essas são algumas curiosidades do mesencéfalo. Aqui, já mais para baixo, a gente vai falar da ponte, a estrutura mais gordinha. A ponte não tem teto, a ponte só tem base, a gente tem base. E aqui, posteriormente, ao leminisco medial, posteriormente a ele, a gente tem o tegmento pontino. Dentro, aqui nessa região anterior, na base dela, vai passar os tratos córticos espinhais também. Aqui a gente tem fibras transversas e no tegmento alguns núcleos de nervos, né? Importante. Mais inferiormente, a gente também vai ter o bulbo, aqui mostrado nessa figura, até o forame magno. A sua base é formada principalmente pelas pirâmides, que é o local de decussação dos tratos córticos espinhais, aqueles tratos de substância branca que vêm do córtex motor primário, que a gente citou, que a gente tem ressaltado com bastante frequência, tendo aqui a sua decussação nas pirâmides bulbares. Agora a gente vai falar aqui rapidamente do tronco encefálico, dos seus pares cranianos. Nem todos os nervos cranianos saem do tronco, nem todos os pares cranianos emergem do tronco encefálico. A gente tem dois que seriam uma espécie de continuação do encéfalo, do diencéfalo e do telencéfalo, que são o primeiro e o segundo nervo. O primeiro nervo, o olfatório, está bastante tá relevante no momento, né, pela disseminação retrógrada do vírus do SARS-CoV-2, né, o causador da Covid-19, responsável pela anosmia, e o nervo craniano de número 2, que seria o nervo óptico, né, o quiasma óptico aqui nessa região e o nervo óptico. Aqui a gente tem uma peça anatômica com todas as emergências desses nervos, só para a gente ter uma noção, mas para aprender, para fixar melhor, a gente tem um esquema, né, um desenho ilustrativo aqui, mostrando os bulbos olfatórios aqui, né, continuação, aqui o quiasma óptico e os nervos ópticos, aqui, curiosamente, os nervos ópticos do quiasma para frente. Do quiasma para trás vão ser chamados tratos ópticos. Aqui emergindo o terceiro nervo, o oculomotor, que emerge lá do mesencéfalo, na cisterna interpeduncular. O quarto nervo vai ser o único nervo que vai vir de trás, ele vai sair por trás do tronco encefálico e vai rodar para frente. Então a gente tem aqui o nervo troclear. O nervo trigêmeo, um nervo curioso, grande, expansivo, né? Ele não só aqui fora do tronco encefálico, como lá dentro. Ele também tem núcleos tanto no mesencéfalo, quanto na ponte, quanto no bulbo. Ele vai formar um núcleo, esse núcleo vai emitir 3 ramos principais. O oftálmico, o mandibular, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. O oftálmico vai para o seio cavernoso, ali um plexo venoso ao redor da célula túrcica, por onde vai passar outros nervos cranianos, e vai se dirigir para o interior da órbita. O maxilar vai para um forame que a gente chama de forame redondo, e vai se dirigir inervando a porção sensitiva da face inferior aos olhos, vai passar pelo forame infraorbitário e descer na face, fazendo inervação sensitiva. E o mandibular vai descer pelo forame oval e vai se distribuir ali no espaço infratemporal, no espaço mastigatório, e um importante ramo seria o nervo alveolar inferior. Esse é o quinto nervo, né? O sexto nervo seria o abducente, que também vai se dirigir anteriormente aqui, bem na transição, ele vai emergir bem na transição
bulbo-pontina, vai se dirigir também ao seio cavernoso, emergindo para frente, sendo responsável pela abdução do olho. Aqui emerge depois, logo, o 7 e o 8, que vão para o canal auditivo interno, responsáveis tanto pelo... O 7 seria o facial, né? Função motora da face, e o vestíbulo coclear, responsável pela audição e pelo equilíbrio. Logo abaixo, a gente tem o glossofaríngeo, que vai se emergir aqui e se dirigir para a parte nervosa do forame jugular, descendo para a porção da língua e da faringe. Depois, na parte vascular do forame jugular, a gente tem o vago, que é um nervo importante, várias funções, junto com o acessório, e depois o hipoglosso vai se dirigir para o canal do hipoglosso, inervando a língua. Cerebelo. Cerebelo, a gente tem o verme, que é a sua região central, que faz a ligação entre os dois hemisférios, e os dois hemisférios cerebelares. Tem fissuras que separam o verme em 3 segmentos, e tem subdivisões que tem várias divisões. Aqui o fastígio, a implantação o ápice do quarto ventrículo, e aqui os hemisférios cerebrais e suas folias, que tem uma orientação paralela em aspecto de cebola em relação à calota craniana. O cerebelo se conecta ao restante do encéfalo, ao tronco cerebral, né? Ao mesencéfalo, ele vai se conectar pelos pedúnculos cerebelares superiores. À ponte, ele vai se conectar pelos pedúnculos cerebelares médios, são esses mais espessos, e ao bulbo pelos pedúnculos cerebelares inferiores. Bem, agora a gente falou de todas as estruturas encefálicas, agora a gente vai falar da drenagem venosa, posteriormente a gente vai falar da irrigação arterial e depois a gente vai falar dos territórios vasculares. A drenagem venosa, ela é superficial e profunda, ela tem uma variação grande, mas a grosso modo, a drenagem superficial, ela é formada por veias corticais, depois o seio sagital superior, que drena no seio sagital superior, que vem junto, aqui posteriormente, junto ao tentório, na reflexão do tentório, conforme eu falei lá atrás, formando o seio transverso. Depois do seio transverso, o seio sigmoide, que vai descer, insinuar no forame jugular e cervical, vai ter o nome da veia jugular interna. Essas veias, esses seios podem ser interligados por veias anastomóticas superficiais. As principais veias anastomóticas superficiais são a veia anastomótica superficial superior ditrolar, a veia superficial média, que corre junto da fissura silviana, e a veia anastomótica inferior ou de Labé, que corre aqui na região do lobo temporal /occipital. Vai interligar o transverso com as demais veias. Ainda na porção central, né, na porção mesial do encéfalo, vão correr outro seio importante, o seio sagital inferior. O seio sagital inferior vai vir e drenar junto com a veia a grande veia cerebral, ou de Galeno, né, formando o seio reto, e vai vir aqui para a confluência de todos esses seios, que é chamado a tórcula de Herófilos. A veia de Galeno, ela é formada pela confluência de duas outras veias, dois pares de outras veias importantes, que são responsáveis pela drenagem superficial também, e um pouco da drenagem profunda, que seriam as veias basais de Rosenthal, que vêm da base dos lobos temporais, da região da base das fossas cranianas médias, e de veias cerebrais internas bem mesiais. Elas vão se confluir, formar a veia de Galeno, e se drenará junto com o seio sagital inferior no seio reto, e vai drenar junto com o seio sagital superior e todas as suas veias que drenam nele,
o seio transverso, seio sigmoide e veia jugular interna. A gente tem ainda alguns outros plexos venosos de drenagem mais profunda. Esses plexos, por que falam plexo? Porque são todos interligados, diferentes dos seios, que são aquelas estruturas que são mais vasculares mesmo, né? Então, esses plexos, como o plexo cavernoso, que é onde aqui, ó, lateralmente a cavidade celular, né, a cavidade da hipófise, a gente tem um importante plexo aqui, que seria o plexo cavernoso, ou seio, também chamado de seio cavernoso. Tem dois seios importantes, o petroso superior e o petroso inferior, que vão ser marcos anatômicos na divisão do seio transverso para o sigmoide. O sigmoide começa onde o seio petroso superior chega e o petroso inferior chega e ele termina. Aqui um desenho, uma imagem ilustrativa de uma tomografia com subtração óssea, né, mostrando o enchimento das estruturas venosas por contraste. Sistema arterial. O sistema arterial começa lá embaixo, a gente tem aqui a aorta, né? E através dos ramos supra-aórticos a gente vai ter a irrigação do encéfalo. À direita a gente tem o tronco bracocefálico, a veia subclávia, a artéria subclávia, a artéria carótida comum. Aqui a artéria carótida comum geralmente emerge direto do arco aórtico e a veia subclávia, a artéria subclávia esquerda emergindo sozinha junto ao istmo do arco aórtico. Não citei as artérias subclávias à toa. Elas têm importância porque as artérias vertebrais responsáveis pela formação da circulação posterior emergem das artérias subclávias. Aqui um desenho esquemático de uma angiorressonância, mostrando aqui a emergência desses vasos, conforme o desenho ilustrativo, a subclávia, dando origem aqui à artéria vertebral, dando origem aqui à artéria carótida comum esquerda, aqui o tronco bracocefálico, subclávia, emerge a artéria vertebral e, junto da bifurcação, a artéria carótida comum direita. Aqui um desenho esquemático se estendendo mais superiormente, né? A gente vai ter que ter duas visões aqui, a visão anteroposterior e a visão lateral, a visão sagital, para a gente entender o que acontece. Aqui novamente, mostrando as artérias vertebrais, que se insinuam aqui e entram no sistema intradural. Aqui a artéria carótida comum, dando origem à artéria carótida interna, que se estende cranialmente, sem emitir nenhum ramo. Depois que a artéria carótida interna cervical não emite nenhum ramo, ela entra aqui na porção petrosa do osso temporal e entra para a sua porção intracraniana. Aqui um desenho esquemático do que seria a circulação intracraniana, mostrando aqui todas as estruturas, as carótidas internas, responsáveis pela circulação anterior. Aqui a gente tem a circulação anterior, né? E aqui a circulação posterior. As artérias vertebrais, aqui ela vai emitir dois ramos, vai formar a artéria espinhal anterior. Aqui o segmento V4, né? A artéria vertebral, voltando aqui. Importante a gente lembrar que ela tem 4 segmentos. Ela tem o segmento V1, que a gente fala, que é antes dela entrar nos forames transversos da coluna cervical. Ela se estende da subclávia até o forame transverso de C6, geralmente. Esse é o segmento V1. Depois ela vai ter o segmento V2, que é todo ele por dentro dos forames transversos, que vai se estender geralmente até o forame transverso de C2. Aí o forame transverso de C2 vai passar a chamar o segmento V3 da vertebral, e hora que ela ganha a porção intradural, hora que ela entra na cavidade craniana propriamente dita, ela passa a se chamar segmento V4. Esse segmento V4 tem importância porque ele emite alguns ramos importantes, como, por exemplo, a artéria cerebelar póstero-inferior. Além da artéria cerebelar póstero-inferior, ele vai emitir, ou a artéria cerebelar póstero-inferior vai emitir um outro ramo importante para a irrigação lateral da coluna, da medula. Subindo aqui um pouco, a gente vai ter a artéria cerebelar antero-inferior, e aqui, que vai emergir
mais frequentemente da artéria basilar. A artéria basilar vai emitir essa artéria cerebelar anteroinferior, depois vai emitir alguns ramos pontinos menores, que vão virar ramos perfurantes, que vão emitir ramos perfurantes, e aqui superiormente, quase bifurcando para formar as artérias cerebrais posteriores. Antes de fazer isso, ela emite as artérias cerebelares superiores. As artérias cerebelares superiores são emitidas, depois, então, a gente tem as artérias cerebrais posteriores. As artérias cerebrais posteriores também vão ser divididas em segmentos, e o segmento P1, a princípio aqui, para a gente ter uma noção melhor, o segmento P1 é o primeiro segmento, até eles se cruzarem com as artérias vindas da circulação anterior. As artérias vindas da circulação anterior, que são essas, são as artérias comunicantes posteriores, que vão ser emitidas pelo segmento supraclinoideu da artéria carótida interna. A artéria carótida interna vai emitir essas artérias e vai continuar aqui, depois dando origem à artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. A artéria cerebral média vem para cá, vem para a lateral, para as porções laterais do encéfalo, e a artéria cerebral anterior se dirige anteriormente e medialmente, tendo uma comunicação entre as duas, um marco importante, a artéria comunicante anterior, né? Importante marco aí que muita gente conhece como centro de origem de aneurismos. E aqui os outros segmentos das artérias carótidas anteriores, das artérias cerebrais anteriores, desculpa. Aqui esse sistema desenhado com a identificação dos vasos. Aqui essa anatomia desenhada e distribuída no encéfalo, conforme a gente disse. A gente mostrando aqui a artéria carótida interna chegando, sendo responsável pela formação das artérias carótidas anteriores. Aqui o polígono de Willis desenhado, né? Lembrando que a artéria cerebral média não está no polígono de Willis. A carótida interna, a carótida anterior e a artéria comunicante posterior. E segmentos P1 das artérias cerebrais posteriores. As artérias pontinas, a artéria cerebelar anteroinferior, emergindo da basilar, as artérias cerebelares superiores e as artérias cerebelares posteroinferiores. Agora, a parte dessa aula, que vai ser o maior gancho para a próxima aula nossa. Essa aula agora, essa parte da aula agora seria uma parte, vamos dizer, considerada mais importante, talvez, porque ela vai dizer muito da nossa próxima aula. Aqui a gente tem uma divisão anatômica dos territórios vasculares irrigados por todas essas artérias. A princípio, parece muita coisa, mas a distribuição delas dá os próprios nomes. E existe toda uma lógica também na distribuição dos territórios vasculares. Vamos lá. Fazendo um paradoxo aqui, a gente vai notar que as artérias cerebrais anteriores se dirigem anteriormente e medialmente, e logicamente elas não terminam aqui, elas vão se alongar e vão subir e vão contornar o corpo caloso se dirigindo posteriormente. Então aqui a gente vai ter a face mesial dos hemisférios, as superfícies mesiais dos hemisférios cerebrais irrigadas pela circulação anterior, pela artéria cerebral anterior. As faces laterais vão ser irrigadas pelas artérias cerebrais médias, conforme a gente viu nesse esquema aqui, que elas irrigam lateralmente, então elas vão contornar o hemisfério e vão irrigar tudo aquilo ali. Aqui, posteriormente, também seguido por uma lógica, as artérias cerebrais posteriores vão se dirigir posteriormente aqui, tendo a responsabilidade de irrigação dos segmentos mais posteriores mesiais dos hemisférios cerebrais e das porções mesiais dos lobos temporais também. Chama a atenção aqui uma importante área
que é a região do uncus, e a região do braço posterior da cápsula interna. Essa região, ela chama atenção porque a irrigação dela é feita por uma artéria da circulação anterior, um ramo da artéria carótida interna, chamada artéria coroideia anterior. Agora, já passando para os núcleos da base, eu vou ter que passar uma imagem aqui e depois eu volto lá atrás. A região do core, aquela região dos núcleos da base que eu falei para vocês, ela vai ser irrigada pelas artérias perfurantes, as artérias lentículo-estriadas. As artérias lentículo-estriadas, né? Então, vai pegar tanto o núcleo lentiforme e o estriado como um todo. Existem as artérias lentículo-estriadas mediais e as laterais. As artérias mediais, elas têm origem no segmento A1 da artéria cerebral anterior. Então, as mediais, lembra, quem que vem para o meio do cérebro, né? A artéria cerebral anterior. Então, o segmento A1, logo de imediato ali, já vai dar um pedacinho para o core do coração, para o core do cérebro. Então, artérias lentículo-estriadas mediais, ramos das artérias cerebrais anteriores. Tem um nome específico, uma das artérias que é famosa dessas lentículo-estriadas mediais seria a artéria recorrente de Heubner, que a gente vai ver falar bastante também. E as artérias lentículo-estriadas laterais são ramos do segmento horizontal ou segmento M1 da artéria cerebral média. Então, sempre lembrar que as lentículo-estriadas, geralmente, vai pegar lentículo-estriadas, vão irrigar os núcleos lentiforme e o núcleo estriado, como uma forma geral, vão ser ramos do segmento A1 e do segmento M1. Então, voltando aqui. Então, aqui, mais uma vez, ramos da cerebral média, conforme mostra aqui, né, as lentículo-estriadas laterais. Aqui, ramos da cerebral anterior, lentículo-estriadas mediais. Seria a artéria recorrente de Heubner, né? Os tálamos, diferente disso aí, não entra nessa divisão que a gente citou anteriormente. Os tálamos já são irrigados pela circulação posterior. Muitas das vezes a gente vai se deparar com casos dos tálamos com uma isquemia bem mesial dos dois lados. Muitas das vezes isso pode ser provocado por uma variante anatômica de artéria que tem o nome de artéria de Pécheron, que vai ser a emissão de uma artéria única. Essas artérias vão originar geralmente dos ramos dos segmentos P1 das artérias cerebrais posteriores. Então, artéria de Pécheron, infarto das artérias de Pécheron. E agora a gente vai falar do tronco, né? O tronco e o cerebelo. Vamos falar do prosencéfalo, do rombencéfalo. O rombencéfalo, a gente tem a ponte irrigada por ramos da artéria basilar, as artérias pontinas, aqui também, né? O mesencéfalo tem a contribuição também das artérias perfurantes, da artéria cerebral posterior. Aqui a ponte irrigada por ramos perfurantes da artéria basilar. E aqui a gente tem uma distribuição que eu vou falar melhor, o cerebelo, eu vou falar melhor da sua distribuição vascular, dos seus territórios vasculares em uma outra imagem. Vou puxar um pouco mais para frente. Então, aqui uma visão geral das regiões vasculares, dos territórios vasculares arterial do cérebro, a superfície convexa do cérebro distribuída, né? Os segmentos parasagittais irrigados pela artéria cerebral anterior, os segmentos mais laterais, as convexidades laterais, mais médias e laterais pela artéria cerebral média, e aqui o segmento mais posterior e inferior do lobo temporal, irrigado pela artéria cerebral posterior. Da mesma forma aqui. O corpo caloso, grande parte. Lembrar que o corpo caloso tem alguns segmentos importantes. O rosto, o joelho do corpo caloso, o tronco do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. Os três segmentos anteriores são irrigados por ramos da artéria cerebral anterior e o esplênio por ramos da artéria cerebral posterior. Aqui aquele esquema. Lembrando aqui que a artéria cerebral média,
ela vai ser dividida também em segmentos, o ramo horizontal ou rede segmento M1. Ao chegar aqui na região da ínsula, na fissura silviana, ela vai ter os seus ramos silvianos, depois ela vai ter seus ramos operculares e depois os ramos corticais. Aqui não seria M3, os corticais seriam classificados como segmentos M4. Aqui, quando ela chega aqui na fissura de Silvio, ela se ramifica na divisão superior e inferior. Aqui eu fiquei de falar das irrigações do cerebelo, né? Nas irrigações do cerebelo a gente tem um desenho esquemático do cerebelo aqui, e aqui a gente tem as fronteiras. Eu vou pegar essa ilustração mostrando melhor uma visão sagital, essa seria esse corte aqui, uma visão sagital dele. Por que as artérias chamam cerebelares anteroinferiores, posterior-inferiores e cerebelares superiores? Por causa das regiões do cerebelo que elas irrigam. A cerebelar posterior-inferior, ou PAICA, ou PICA, que emerge do segmento V4 da artéria vertebral, vai irrigar a região posterior-inferior dos hemisférios cerebelares. A artéria cerebelar anteroinferior, ou AICA, né, vai emergir da artéria basilar, geralmente, vai irrigar o segmento anteroinferior do hemisfério cerebelar, e a artéria cerebelar superior, o segmento mais superior dos hemisférios cerebelares. Essas regiões pontilhadas são chamadas áreas de fronteira. Por quê? Porque essa irrigação vem de fora para dentro, vai cada vez perfurando mais a substância através dos seus capilares, até que chega a um ponto que a irrigação fica por conta de todas as artérias envolvidas aqui de fora para dentro, como se fosse uma área de ninguém aqui no meio, né? Mas alguém tem que irrigar, então vamos dizer que é de todo mundo, então seria uma zona de fronteira. Temos isso no cérebro também. Eu vou dar uma voltadinha nessas imagens para a gente mostrar essas regiões de fronteira. A gente, no encéfalo em si, a gente tem as zonas de fronteira externa, que seriam as zonas de fronteira dos segmentos anteriores, das artérias cerebrais anteriores, média e posterior, que seriam essas regiões, geralmente junto aos ápices dos cornos ventriculares, né? Zona de fronteira anterior, zona de fronteira anterior, zona de fronteira posterior, né? E a gente tem também as zonas de fronteira interna, que seria exatamente aqui. A gente nota que tem a irrigação da cerebral média vindo por fora, e a gente tem a irrigação das cerebrais perfurantes, né, das ventículos estriadas vindo por dentro. Essa zona aqui, alguém tem que irrigar, então fica a cargo das duas. Seriam as zonas de fronteiras internas. Aqui alguns pontos de destaque. Eu vou falar rapidamente, acabou estendendo um pouco. Aqui a gente tem o sulco central, né, o nosso sulco de Rolando, nosso principal sulco. Aqui a região, o giro pré-central e o giro pós-central. Por que esse sulco é tão importante? Porque ele localiza o córtex motor e o córtex sensitivo primário. O córtex, o giro central, o giro pré-central, ele é marcado por alguns pontos importantes, e a localização dele geralmente vem pela definição da pars marginalis, que é aquela elevação que tem no sulco do giro do símbolo. Logo anteriormente a esse bigodinho de Salvador Dalí, a gente vai ter o sulco central. O sulco central também geralmente vem até a convexidade medial. O sulco frontal superior não vai atingir o sulco central, então ele vai terminar no sulco pré-central. Então, outro ponto de marcação para o sulco central. Aqui a gente tem o homúnculo, né? O homúnculo
motor e o homúnculo sensitivo, que seria distribuído aqui no giro pré-central e aqui distribuído no giro pós-central. Áreas encefálicas maiores para estruturas menores, né? E áreas menores para estruturas maiores. Aqui mostrando o trato córtico-espinhal, reconstruído por uma tractografia de ressonância magnética, mostrando que ele sai do córtex encefálico, córtex motor primário, seria esse aqui, passa pela região da cápsula interna, vem anteriormente, passa pelo mesencéfalo, passa pela ponte e vai decussar lá na região do bulbo. Aqui uma outra área importante, destacada na região do lobo frontal, o giro frontal inferior, principalmente do hemisfério dominante. O hemisfério dominante geralmente é o hemisfério contralateral à mão dominante da pessoa. Essa região é a região de Broca, localizada na partes triangulares e operculares do giro frontal inferior. É a área de Broca, a área 44 de Bridgman. Ela é responsável pela mecânica da fala, pela produção da fala, né? Então, uma área importante. Aqui a gente tem um infarto dessa região. E aqui, posteriormente, a gente tem a área de Wernicke, bem localizada no segmento posterior do giro temporal superior, que é a área de Brodmann número 22. Essas duas áreas são interligadas pelo fascículo arqueado, que é um trato de substância branca que conecta duas regiões do mesmo hemisfério. Essa região de Wernicke, ela é responsável pela afasia, quando ela é acometida, ela é responsável acontece a afasia de compreensão, né? A região não entende, você até fala, mas não entende. São duas áreas importantes da fala, da comunicação. Aqui a gente tem a área, o córtex visual primário, né? Localizado aqui na face mesial do lobo occipital, ao redor da fissura calcarina, que divide aqui o giro lingual e o cúneus, aqui, ambos componentes da área do córtex visual. Aqui o giro de Hersch, ou o giro temporal transverso, que fica logo acima e no interior da fissura de Sylvius, acima do sulco do giro temporal superior, é o córtex auditivo primário, giro de Hersch. E aqui um desenho esquemático, todos de sequência de difusão, que é a principal sequência usada, a sequência mais sensível ao AVC, principalmente o AVC isquêmico hiperagudo, é a sequência mais sensível. E aqui, correlacionando áreas de infartos, você pode usar como um guia de bolso, como áreas sensíveis, para mostrar as regiões de infarto e os seus territórios vasculares, né? Seria um território vascular na prática. Aqui. Um exemplo aqui que eu gostaria de citar para vocês verem que o infarto medial do tálamo, né, dos dois lados, geralmente pela artéria de Pécheron, que seria como se essa artéria unicamente, só ela viesse aqui, ramificar e irrigasse as duas porções mesiais do tálamo. Muito obrigado.